O primeiro dia no CT Colorado após a eliminação traumática no Campeonato Gaúcho foi de trabalho a portas fechadas, privacidade para a existência de cobranças e tentativa de mobilização, pensando agora em Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Alguns bastidores dessa cobrança vazam e as principais lideranças, como Alan Patrick e o goleiro Sérgio Rocher, foram os principais responsáveis por cobrar aqueles jogadores que tiveram falhas capitais na eliminação colorada. A gente repercute também a flauta tocada pelo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, depois da classificação gremista para a final do Campeonato Gaúcho. Falaremos também a respeito de Rafael Borré, que entrou em campo pela seleção colombiana e se reapresenta no CT Parque Gigante ao longo desta quarta-feira, enquanto o Inter acerta a contratação de um goleiro, que vai disputar a final do Campeonato Carioca neste fim de semana e depois deve fazer suas malas rumo ao Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 26 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Bom, dia de trabalhos no CT Parque Gigante, a portas fechadas. Depois da eliminação no Campeonato Gaúcho para a equipe do Juventude, o Internacional se fechou completamente. Treinamento com os portões fechados e nenhuma conversa fora do CT foi realizada. Os dirigentes não atendendo o telefone, os dirigentes não querendo responder WhatsApp, as pessoas do interior do CT Parque Gigante se mantendo também em um clima de total mistério, de total fechamento, porque o Inter, nesta terça-feira, após a eliminação, resolveu se fechar e tentar tratar o episódio da eliminação da porta para dentro no CT Parque Gigante. Os próximos dias deverão ser disso, de silêncio total no morro, cobranças internas e tentativas internas de remobilização, pensando na próxima terça-feira que o Inter enfrenta o Belgrano pela Copa Sul-Americana e já na estreia do Campeonato Brasileiro para daqui a cerca de 3 semanas, tá? Algumas informações importantes, entretanto, acabaram vazando desse dia do Internacional. O Fabrício Falkowski, que é setorista do Internacional há mais de 20 anos, repórter setorista de Inter do jornal Correio do Povo, ele trouxe a informação de alguns bastidores da cobrança no interior do CT Parque Gigante. E segundo a informação do Fabrício Falkowski, 2 jogadores puxaram a fila de cobranças. Alan Patrick, que é o capitão, e Sérgio Rocher, que também é uma liderança do elenco. E as cobranças, obviamente, foram feitas para todo o grupo, mas em especial para 2 jogadores. Para Robert Renan, pelo pênalti batido, e para Maurício, pela expulsão que teve durante o jogo e que acabou prejudicando o Internacional durante os 90 minutos. Foi de Alan Patrick e Rocher, segundo a informação de Fabrício Falkowski, as principais cobranças no vestiário do CT Parque Gigante. O ambiente será de silêncio total e será também de uma tentativa de isolar o grupo de jogadores, inclusive de manifestações externas, como, por exemplo, a do técnico Renato Portaluppi, que depois da vitória do Grêmio sobre a equipe do Caxias pelo placar de 3-2, em entrevista coletiva, cutucou o Internacional e já era esperado que isso pudesse acontecer. Abre aspas para o técnico Renato Portaluppi. Alguns colegas de vocês falaram que era para ser barbada, goleada, uma diferença grande de um time para o outro. Eu vou falar do meu time que está em mais uma final. O resto liga a televisão e assiste a gente. Uma flauta do Renato, no maior rival, no Inter, o que era esperado. A gente sabe que o favoritismo colocado para o Internacional no Campeonato Gaúcho de alguma forma incomodou o lado do Grêmio e com a eliminação veio a resposta agora através da fala do técnico Renato Portaluppi e até por declarações como essa, o Grêmio também tocou uma flauta em redes sociais, o Inter opta por se isolar completamente para tratar os assuntos relacionados à eliminação dentro do CT Parque Gigante, tá? Na tarde dessa terça-feira, inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o futuro de Robert Renan, aquele que é tido como o grande vilão da eliminação do Internacional no Campeonato Gaúcho, pela maneira com que ele bateu o pênalti, que praticamente encerrou
a disputa por pênaltis contra a equipe do Juventude, tá? E o Robert Renan vai seguir no Inter, tá? Não existe uma perspectiva de liberação do Robert Renan, e nesse vídeo eu explico exatamente o porquê. Liberar o Robert Renan, rescindir o contrato do Robert Renan, hoje seria rasgar dinheiro e seria trazer um problema para a montagem do grupo. Eu explico aqui, é só clicar para assistir, mas o Robert Renan deve seguir no Internacional mesmo que com um ambiente inviabilizado a partir do que aconteceu na eliminação colorada no Campeonato Gaúcho, tá? Bom, quero falar agora sobre Rafael Borré. Não esteve na eliminação do Inter no Campeonato Gaúcho, e porque não estava inscrito no Campeonato Gaúcho, né? E estava servindo também a seleção colombiana. E o Borré entrou em campo na vitória da Colômbia por 3-2 sobre a equipe da Romênia, tá? Ele entrou aos 21 minutos do segundo tempo, no lugar do Luiz Dias. Não teve uma grande participação, tá? Na vitória da Colômbia, o Borré, o jogo já estava 2-0, a Colômbia ainda abriu 3-0 e a Romênia diminuiu para 3-2. Mas o Borré participou das duas vitórias da seleção colombiana nessa data FIFA, a seleção da Colômbia que venceu a Espanha e venceu também a Romênia. E agora ele é aguardado nessa quarta-feira no CT Parque Gigante, se reapresentando para voltar a trabalhar com o técnico Eduardo Cudê, aí pensando na estreia da Copa Sul-Americana, na qual o Borré vai estar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Aliás, ele já fica plenamente à disposição agora para a Sul-Americana, para Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para todos os jogos do Internacional. O Borré vai trabalhar com o grupo pensando na estreia da Sul-Americana contra a equipe do Belgrano, tá? Por último, uma outra informação importante sobre mercado, que surgiu inclusive na segunda-feira do jogo contra o Juventude, é que o goleiro Fabrício está encaminhado com o Internacional. O goleiro do Nova Iguaçu, 38 anos de idade, que vai disputar a final do Campeonato Carioca contra a equipe do Flamengo, tá? O Inter está acertando a contratação deste jogador e está encaminhando a contratação deste jogador na janela de transferências que vai abrir no dia 1º de abril, depois do término dos campeonatos estaduais. Então ele joga a final do Carioca pelo Nova Iguaçu e depois deve mudar o seu rumo para Porto Alegre, para o Beira-Rio. Ele vai ser um terceiro goleiro na hierarquia, atrás do Rocher e do Antony, mas é um goleiro que se destacou bastante no Campeonato Carioca e pela questão de número, o Internacional vai buscar a contratação deste jogador, provavelmente contrato de uma temporada, já que o Inter tem o Ivan, que a partir do próximo ano vai voltar a ser uma opção. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Passar algumas odds de Campeonato Paulista desta quarta-feira. Por exemplo, Santos e Bragantino, tá? Pelas semifinais do Campeonato Paulista. Odd do Santos, 2,57, empate 3,14 e o Bragantino tá pagando 2,83. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!